Como parar de procrastinar de uma vez por todas? Olha, não importa quantos livros de produtividade você comprou e não leu. Não importa quantos vídeos sobre o assunto você já assistiu. Todos nós lutamos contra a procrastinação. Mas a procrastinação não é nada novo. Há 10 mil anos, os filósofos gregos antigos já tinham uma palavra para isso: acrásia, que significa agir contra nosso melhor julgamento, fazendo uma coisa mesmo sabendo que deveríamos estar fazendo outra. E o mundo moderno piorou tudo. Apesar da sua história antiga, a procrastinação provavelmente é ainda mais comum hoje. Vivemos num mundo cheio de distrações e tentações perfeitas para procrastinar. Então, como nós superamos isso? Mesmo sendo alguém que estuda produtividade, uma das minhas maiores lutas na vida também é superar a procrastinação. E aí entra por que procrastinamos. A procrastinação é o exemplo perfeito de uma coisa chamada viés do presente. Viés do presente é essa ideia de que posso definir qualquer objetivo que quero para o meu eu do futuro. Mas é meu eu presente, sentado aqui e agora, que tem que realmente fazer a ação para chegar lá. E quando é uma escolha entre fazer exercício ou assistir episódios de alguma série, sempre podemos dizer, bem, vou fazer exercício amanhã. E aí você já sabe, né? Esse amanhã nunca chega e você nunca faz. E o problema é que a gratificação instantânea sempre está vencendo. Nosso eu presente sempre vai preferir a gratificação instantânea de curto prazo de assistir algo aleatório, ao invés do objetivo de longo prazo de ficar em forma. Um estudo de 2013 do famoso pesquisador Dr. Tim Pitchell chamou a procrastinação de a primazia do reparo de humor de curto prazo sobre a busca de longo prazo de ações intencionais. Em outras palavras, procrastinação é mais sobre focar na urgência imediata de gerenciar emoções negativas e empurrar o problema para longe, ao invés de seguir com a tarefa no momento presente. O estranho é que em certas situações não podemos nos dar ao luxo de procrastinar. Tipo quando uma enfermeira está trabalhando no hospital ou um médico, uma médica, e ela não pode simplesmente adiar, deixar para depois tratar alguém amanhã. A ideia de atrasar porque não está afim de fazer um procedimento nem vai passar pela cabeça da pessoa. Mas quando essa mesma pessoa tem espaço e liberdade para gerenciar o próprio tempo na casa dela, sempre ela vai continuar adiando as coisas para o próximo dia, ou quase sempre. E racionalmente, todos sabemos que procrastinação é objetivamente ruim para nós. Para mim, um dos maiores medos da vida é ficar preso num trabalho que você não goste, que eu não goste. Porque eu já passei por isso muitas vezes e todas as vezes foi profundamente ruim. Para falar a verdade, foi uma merda. E eu sei que agora eu tenho a idade e a oportunidade de não procrastinar e construir um futuro onde eu tenho liberdade para fazer o que eu quero e o que eu gosto. E a procrastinação está ativamente impedindo eu e muitas pessoas disso. Independente do nível que você está, qual carro você anda, qual que é o dinheiro que você faz por mês, a sua classe social, a procrastinação invade a sua vida. Mas a boa notícia é que nós podemos fazer algo sobre isso. Existe uma fórmula simples para superar a procrastinação que eu descobri nos últimos meses e que realmente me ajudou pessoalmente a lutar contra a procrastinação. Primeiro, vamos falar sobre motivação. Teve um post que encontrei alguns meses atrás que mudou completamente a minha forma de pensar sobre motivação. Eu costumava pensar que você precisa de motivação para fazer alguma coisa. Mas na verdade, às vezes é o contrário. Você faz as coisas e então a motivação naturalmente surge, ela segue. Jeff Hudden fala sobre isso no livro O Mito da Motivação. Ele diz que temos essa ideia de motivação toda errada. Motivação não é algo que você tem, é algo que você obtém. A motivação não é
causa da ação, é o resultado da ação. E a ação vem primeiro. Então é assim, a ação sempre vem primeiro, motivação vem em segundo. A forma que penso sobre isso é que tento riscar a palavra motivação do meu vocabulário. E ao invés disso, eu penso em termos de disciplina ou em termos de hábitos. Disciplina é a energia que colocamos no sistema. Estamos usando nossa força de vontade, sendo disciplinados, fazendo a coisa. Mas quando fazemos a coisa com frequência suficiente, ela se torna um hábito. Não preciso de força de vontade para escovar os dentes toda noite, mas preciso de disciplina para levantar e ir para a academia. Porque ir para a academia ainda não se tornou um hábito. No caso, eu estou dando um exemplo. Na minha vida já se tornou um hábito. Eu vou à academia todos os dias porque já faz parte da minha vida. Já é um hábito instalado. É quase que automático eu ir diariamente para a academia. Mesmo que em muitos dias eu não quero ir, eu vou porque eu sei que eu preciso ir e é um compromisso que eu fiz comigo mesmo de ir, então eu vou. E aí, voltando, entra a primeira parte da fórmula de superar a procrastinação, que é entender a motivação. E a segunda parte é sobre entender momento. O insight-chave aqui é que a maior parte da resistência que sentimos ao fazer uma tarefa está apenas no ato de começar. O Steven Pressfield discute essa ideia de resistência no livro A Guerra da Arte. Ele descreve a resistência como uma força universal que tem uma única missão: manter as coisas como estão, prevenindo ação, criatividade e progresso. Em outras palavras, resistência fornece o coração pulsante da procrastinação. Mas assim que cruzamos essa linha da ação, então a dor da procrastinação ela começa a diminuir. A ideia é que não é fazer o trabalho que é difícil, é começar o trabalho que é o problema. É tipo se você tivesse uma bola no topo de uma colina. Você não consegue fazer a bola se mover a menos que fisicamente a empurre. Mas uma vez que você a empurrou, ela começa a rolar colina abaixo e então o momento a carrega para frente. Então eu sinto que estou lutando contra a procrastinação, sei que o problema real está apenas naquele empurrão inicial, está apenas em começar. E tem 3 regras que eu tento usar se eu estou lutando para começar a fazer algo. A primeira regra é a regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos é um conceito apresentado pelo guru de produtividade David Allen no livro A Arte de Fazer Acontecer. A ideia principal é que se você tem uma tarefa pendente que pode ser feita em menos de 2 minutos, então você deve fazê-la imediatamente. Então, se eu estou procrastinando, fazer algo que sei que vai levar menos de 2 minutos, eu vou me esforçar ao máximo para simplesmente fazer. E aí você pode seguir essa estratégia de se vai levar 2 minutos, então eu vou fazer agora. E um exemplo prático é, talvez você está adiando levar o lixo para fora, lavar ali 2, 3 pratos que estão sujos na pia, ou encher a sua garrafa d'água. E aí, se é isso, então você precisa se forçar a simplesmente fazer. Essa é a regra dos 2 minutos. Mas se vai levar mais tempo, então você anota. A segunda regra é a regra dos 5 minutos. Claramente, há coisas que temos que fazer que, obviamente, vão levar mais que 2 minutos. Então não podemos enganar nosso cérebro pensando, tá bom, só vai levar 2 minutos. E é aí que entra a regra dos 5 minutos. A regra dos 5 minutos é simples. Se você se encontrar procrastinando algo que tem que fazer, você vai dizer para você mesmo que vai fazer apenas por 5 minutos. Algumas pessoas chamam isso de regra dos 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Não importa muito. O ponto é que estamos enganando nossos cérebros, fazendo-os pensar que tudo o que queremos fazer é fazer a coisa, fazer o trabalho por certa quantidade pequena de tempo. Quando estava procrastinando gravar esse vídeo, o que eu disse para mim mesmo foi: tudo que você tem que fazer é gravar a introdução. Vai levar 5 minutos, então pode parar se você quiser. Mas aqui estou eu, algumas horas depois, ainda gravando alguns vídeos. Porque o problema está em começar, não em continuar a fazer o trabalho. E a terceira regra é a regra da ativação mental,
mental e corporal. É uma regra que eu aprendi ali em um Reels do Instagram, que é o seguinte: na maioria das vezes, a sua mente não quer agir, ela está totalmente ligada ao seu corpo, óbvio. O que você faz? Cara, se você estiver sentado, você vai dar um pulo, você vai levantar, vai movimentar o corpo, você vai agir, esquentar as mãos, falar, cara, é isso, eu vou começar a fazer. Porque automaticamente, quando você muda a sua postura corporal, a sua mente entende que você vai fazer algo novo, algo diferente. Você tira essa energia de cansaço, de preguiça, de procrastinação e se põe ali corporalmente falando, não só mentalmente. Você se dispõe ali a fazer. Fala, cara, eu vou fazer, eu vou mudar. Já levanta, já bebe uma água, pula, cara de louco, fala, eu vou fazer esse negócio acontecer. E é agora. E então falamos sobre a fórmula simples para superar a procrastinação. Primeiro, é entender a motivação. Segundo, é entender o momento. E aí, então, nós falamos as 3 regras para sair da queda. A regra dos 2 minutos, a regra dos 5 minutos e a regra da ativação mental / corporal. E a verdade é que procrastinação não é sobre preguiça, é sobre medo, ansiedade e a tendência natural do nosso cérebro de evitar o desconforto. Mas quando entendemos isso, podemos trabalhar com nossa natureza humana ao invés de ir contra ela, usando essas técnicas simples para enganar nosso cérebro e fazer com que comecemos. Porque uma vez que começamos, o momento nos carrega. Então aqui que está o seu desafio. Escolha uma coisa que você tem procrastinado, aplique uma dessas 3 regras hoje mesmo, não amanhã, não na próxima semana, hoje. Porque a diferença entre pessoas que realizam coisas e pessoas que não realizam não está na motivação, está na ação. E a ação sempre começa com um primeiro passo pequeno. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e envie esse vídeo para alguém que você gosta.